Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass Seja Notícia, a referência do seu mercado. Meu nome é Vera Lúcia e é um prazer eu estar aqui hoje com vocês. Aqui nesse canal eu vou me dedicar a ensinar executivos a transformar a informação do dia a dia em notícias para que você e sua empresa se destaquem no mercado. Eu sou jornalista, sou professora, sou palestrante e especialista em assessoria de imprensa corporativa, gerenciamento de crise, planejamento de comunicação empresarial e eu sou mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo, com ênfase em jornalismo. Agora, por falar em jornalismo, vocês sabiam que existe mais de 14 mil veículos de imprensa no Brasil e que apenas 5% dos empresários e executivos são fontes de notícia? E hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema para que você entenda o caminho de como transformar as informações do seu dia a dia em notícias que podem ter um grande destaque no mercado. Eu costumo dizer que gerar notícia não é simplesmente fazer ou mandar um press release para a redação de jornal. É muito mais do que isso. Primeiro que você precisa definir o tema a ser mandado. Depois existe uma série de passos para que isso tenha resultado. E o objetivo é que você seja entrevistado por um repórter importante do seu mercado ou sair num veículo relevante. O que é um veículo relevante? É aquele que atinge o foco de quem está querendo falar nele. E isso de forma orgânica, como diz a turma do marketing digital. Se você quer realmente ver o seu trabalho se tornando uma grande pauta, fica comigo nessa aula que eu tenho muita coisa para te passar. Bom, mas eu preciso explicar que não foi bem de uma hora para outra que eu entendi isso. São muitos anos de experiência prática, né? Eu, na verdade, comecei a minha carreira como repórter no jornal Estado de São Paulo em 78, fazendo um suplemento especial sobre Brasil e Alemanha e depois sobre os 10 anos do AI-5. E esse estada em jornal foi muito interessante para desenvolver o meu olho de repórter mesmo, de descobrir onde é que está a notícia e do que pode ser transformado em notícia, né? Agora, já em 1981, junto com o meu parceiro Wilson Lauri Borges, eu fundei a Verve. Naquela época, eu juro para vocês que eu não me via como empreendedora, de jeito nenhum. Quem tinha essa vocação era o Wilson, que já tinha seu escritório de advocacia, já tinha tido outras experiências que permitiram que a Verve fosse uma realidade através do senso empreendedor dele, né? Agora, em 2002, tudo mudou, porque infelizmente ele faleceu. E eu me lembro bem daquele ano de Copa do Mundo, eu fiquei assim completamente sem chão, né? Eu perdi o meu companheiro, perdi todos os meus clientes, só tinha um, que é uma pessoa que, duas pessoas aliás, a Elisa Grasby e o José Luiz Rubinato, que são meus amigos até hoje, que me ligavam e falavam para eu sair da cama que não queriam trocar de assessoria, né? E naquele ano, inclusive, era ano de Copa do Mundo, né? E eu me lembro que o Brasil ganhou o Penta. Mas, na verdade, isso tem uma relação com a história da Verve, porque eu me lembro bem quando a Gabriela Borges, a filha do Wilson, que de certa forma eu considero minha também, tal foi a afinidade que a gente desenvolveu ao longo dos 22 anos de vida em comum, ela tinha uma bagunça em casa e ela foi até o quarto com pipoca e café com leite. Ela ligou a TV, viu que eu estava muito deprimida, ela deitou-se ao meu lado e disse uma frase muito interessante. Só depende de você mudar isso ou sofrer por algo que você não pode mudar. Eu diria que aquele momento, aquela frase e a TV ligada com aquela cena que eu vou relatar para vocês mudou minha vida. A zaga brasileira falhou completamente e o adversário ficou cara a cara com o Tafarel. E aí eu só ouvi o grito do Galvão Bueno dizendo: vai que é sua, Tafarel. Naquele momento eu entendi que eu precisava encarar minha vida de frente. E aí eu decidi voltar à luta. Eu tive que reconstruir a empresa do zero, enfrentei dificuldades imensas, a perda dos clientes, como eu já relatei, problemas financeiros gravíssimos, porque eu tinha que lidar com a falta de recurso, a necessidade de reconstruir nossa base de clientes e enfrentar sucessivas crises econômicas do país.
Mas, assim como meus clientes, eu queria que minha empresa se destacasse na imprensa, que nossas conquistas e inovações fossem reconhecidas e celebradas. Eu queria transformar, naquele momento, cada pequena vitória em uma grande notícia, porque naquele momento ia fazer toda a diferença, como fez. E eu diria que eu não ter desistido foi a minha maior vitória. Eu não podia perder tudo o que nós construímos naqueles 22 anos de existência em comum. Eu percebi que eu não tinha nenhuma vocação para ser pobre. E eu aprendi que enfrentar os problemas de frente era a única saída, não tinha outra. Mas o segredo dessa longevidade foi, além de não ter desistido em 2002, o fato de eu ter percebido essa lacuna no mercado e aprendido a fazer isso muito bem. Agora, vocês devem estar se perguntando, que lacuna? Ok, eu vou explicar. Essa lacuna é atender ao jornalista fornecendo informações e boas histórias para o desenvolvimento de grandes pautas. Não são releases, não é assim, lançou tal coisa. Não, é você fornecer uma história boa, genial, que vai virar uma grande pauta. E você pode estar se perguntando se isso realmente era uma carência no mercado. Eu digo com propriedade que sim. Os jornalistas recebem diariamente das empresas releases preparados pelo departamento de marketing. Quem aqui já não viu um departamento de marketing fazendo um texto que a gente chama de release para mandar para a imprensa? Me conta se não é assim na empresa que você trabalha. São textos vendedores, sem nenhum cunho jornalístico. Depois não sabem por que não vira notícia, entendeu? Mas eu aprendi isso rápido. Em 2002, nós não ganhamos só a Copa do Mundo. A Verve renasceu, né? E voltou a crescer. Hoje, como naquela época também, nós colecionamos centenas de cases de sucesso de como gerar notícia e destacar nossos clientes nos seus respectivos mercados de atuação. E com o crescimento da Verve veio um novo problema, né? Eu era uma só. E como naquele momento de reconstrução, como é que eu ia atender tantos clientes? Como cobrir um evento no interior de São Paulo e em Salvador ao mesmo tempo? Eu precisava aumentar a minha equipe, que também tinha desmontado em 2002. A Verve precisava remontar um time para fazer isso. E conseguimos. O que eu entendia como um feeling meu virou uma técnica, um método. Porque era muito difícil encontrar no mercado pessoas que tivessem essa cabeça para assessoria de imprensa. Todo mundo associava uma coisa chata, entendeu? E assim, eu posso garantir que nenhuma faculdade ensina como é que a gente pode transformar a informação em notícia. Inclusive, a gente vê um desafio maior, porque quando você chega na redação de um jornal, de uma revista, tem o pauteiro, tem o chefe de reportagem e você já sai com a notícia meio que pronta, né? Você vai para a rua, cobrir aquele evento, escreve a matéria, entrega para o chefe de reportagem, acabou o seu trabalho aí. Mas, no caso da assessoria de imprensa, é muito mais complexo, porque você tem que descobrir a notícia no universo corporativo, transformar aquele assunto que você descobriu numa notícia. E eu já sabia como fazer isso, entendeu? Eu só precisava treinar a minha equipe novamente para atender ao novo crescimento. E eu posso dizer para vocês que precisava ser rápido, né? Porque a gente tinha que atender e dar resultado para os nossos clientes. E olha, a gente tem que levar em conta que são 14 mil órgãos de imprensa ávidos por notícia. Hoje, eu vou dizer que virou natural dentro da Verve. Obviamente, eu não preciso estar pessoalmente em todos os eventos e eu posso garantir que a gente tem mantido a taxa de sucesso, que obviamente, no nosso caso, é medida pelas notícias geradas por nossos clientes. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo. Essa semana foi um negócio super legal que a gente trabalha para alguns clientes focando em transformá-los em formadores de opinião. E essa semana nós conseguimos uma coisa muito legal para um cliente através desse critério de transformá-lo em formador de opinião. A gente conseguiu, pasmem vocês, publicar um artigo no Le Monde. É tarefa simples isso? Claro que não, mas tem uma fórmula que pode fazer acontecer. Agora, é uma coisa que eu digo com certeza, se eu conseguir replicar isso, esse feeling, essa tecnologia, essa sensibilidade para uma equipe, no caso a minha, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso também
para todos os executivos que demandam esses serviços e que querem um espaço nesses 14 mil veículos de comunicação. Então vamos lá, agora eu vou dar uma ideia de como que a gente faz isso. Assim, uma ideia mesmo, porque com profundidade vocês vão ver isso no curso, tá certo? E para fazer sentido para você que não é jornalista, eu sei que a maioria das pessoas que se inscreveram nessa Masterclass não são jornalistas, para eu conseguir explicar de uma forma rápida e leve para todo mundo, eu vou trazer um case para vocês. É um case que não é nenhum segredo. Isso foi na década de 90, mas foi muito legal que a gente pegou uma conta de uma concessionária de veículos, que obviamente eu não vou falar o nome agora aqui, porque não vem ao caso. Mas no primeiro dia que a gente começou a trabalhar, eles disseram que queriam aparecer na Vejinha. Jesus, como é que uma concessionária de veículos vai aparecer na Vejinha? Difícil, né? Mas enfim, a gente também não gosta de levar dificuldade para os nossos clientes. Então a gente pegou a Vejinha e analisou onde é que essa notícia poderia fazer sentido. Terraço paulistano, ele tinha algum babado forte? Não. Liquidação? Então tá, vamos fazer uma liquidação de carro? Também não. Aí por fim, ele achou que tinha que fazer uma vernissagem e com essa vernissagem a gente chamaria o editor da coluna de exposição da Vejinha. Não rolou, porque o editor achou que aquele assunto não era, o artista da vernissagem não era lá essas coisas para justificar uma nota ou uma matéria na Vejinha. E ficou por isso mesmo. Só que a gente não esqueceu o sonho de consumo do nosso cliente de aparecer na Vejinha. E muito tempo depois, através de uma busca de notícias dentro da oficina da concessionária, a gente achou uma apostila que, de acordo com o chefe da oficina, era utilizada para explicar para as mulheres que compravam o carro e tinham dificuldade de entender onde trocava o óleo, calibragem de pneu e coisas básicas que aquela apostila se propunha a assinar. Aí surgiu a matéria da Vejinha, onde nós conseguimos transformar aquela apostila no primeiro curso de mecânica para mulheres. A única despesa adicional que o dono da concessionária teve foi imprimir aquela apostila em cor-de-rosa. Então, gente, é possível, sim, a gente ser criativo em assessoria de imprensa e tentar buscar a notícia dentro do universo corporativo. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega com este case, né? A gente estava pensando em algo assim fantástico, fazer uma vernissagem, contratar um artista, quando a solução estava ali no chão da oficina. A solução foi aquela apostilinha suja, caída, mas que ela trazia em si algo extremamente interessante, que era o primeiro curso de mecânica para as mulheres. Se outras concessionárias utilizavam desse expediente, eu sinceramente não sei, mas naquele momento aquilo fez todo sentido. E aí, ainda depois, a gente aproveitou a criatividade nessa notícia, e aí a gente criou o curso de mecânica para a terceira idade, a gente criou o curso de mecânica para quem acabou de tirar carta. Aquilo virou um centro irradiador de notícias dentro da concessionária. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui assistindo esse curso devem ter no chão de fábrica, ou no chão de escritório, ou dentro dos arquivos, ou na boca dos seus clientes, inúmeros cases de sucesso e que poderão ser transformados em notícias e servir de exemplo, muitas vezes, para outras pessoas que têm o mesmo tipo de problema e que nem sabem que vocês têm a solução. Então, eu acho que isso é o mote do curso, sabe? Aquele pulo do gato. Quer ver um outro exemplo? Eu vou falar para vocês. Há muitos anos, a gente trabalhou por muitos anos, mais de 15 anos, para uma empresa que fabricava britadores. Na época, ela era a Fábrica de Aço Paulista. Agora, ela foi comprada por várias outras empresas e hoje ela é Metso. E eu lembro que o Carlos Aurélio Dompieri, que era o nosso cliente, era uma pessoa que tinha uma lucidez incrível e uma vocação incrível
para falar com a imprensa e para colocar suas soluções sempre no mercado de uma maneira super assertiva. Teve um mês que a gente chegou lá e falou: ai, vamos almoçar porque hoje eu não tenho nenhuma notícia para dar. Ok, a gente foi com ele almoçar, mas é claro que a gente tem técnicas para extrair do cliente as coisas que estão acontecendo e que eventualmente podem virar notícia. E naquele almoço a gente descobriu nada mais nada menos que ele tinha naquela época, na década de 90, exportado um britador para a China. Imagina, isso naquela ocasião virou primeira página da Gazeta Mercantil. Mas por quê? Porque a gente soube, teve a competência e a capacidade técnica para entender que a gente estava diante de uma grande notícia. Primeiro, fabricar britador com alta tecnologia era uma grande notícia. Segundo, você exportar um britador naquele momento era uma grande notícia. Para a China, então, nem se fala. E o valor também gerando divisa para o país. Foi um negócio super legal. Então, é disso que se trata esse curso, é de ensinar vocês a elencarem as notícias, a levantarem os acontecimentos para que as assessorias de imprensa tenham acesso a essas informações e que possam transformar os acontecimentos de vocês em notícia de jornal, de blog, de agência de notícia, onde couber. Por quê? Porque a informação relevante, ela vira notícia, entende? Por exemplo, muita gente vê o portfólio dos nossos clientes, vê que a gente tem muitas publicações, e aí pergunta, mas vocês devem ser muito amigos de muito jornalista. Bom, é verdade, a gente tem muito amigo jornalista, mas não é isso que garante a publicação. Por quê? Porque vamos pensar assim, você é amigo de um assessor de imprensa e esse assessor de imprensa vive te bombardeando com bobagem. E aí ele liga para você e fala assim, quebra o galho para mim, porque é disso que se trata quando a gente precisa usar as amizades. Aí o cara olha assim, a primeira vez ele quebra o galho, a segunda, na terceira, vamos combinar, né? Você perdeu o amigo, porque você virou um chato insuportável. E qual que é a saída para isso? A saída se chama competência. É você entrar no teu universo e descobrir dentro do teu universo o que serve para A, B ou C. E, obviamente, você vai ter que entender que a notícia que vai ser encaminhada para o valor econômico é muito diferente daquela que vai ser encaminhada para a revista Saneamento Ambiental ou Brasil Mineral, entende? Ou algo como blog, ou algo, enfim. Hoje nós temos inúmeras opções de fornecimento de notícia para os jornalistas e fazer com que as empresas que estão fornecendo alavanquem os seus negócios. É disso que a gente vai falar. Eu vou te dar um exemplo, isso vai ser melhor detalhado no curso, mas eu vou te dar um exemplo bem simples do que eu tô falando, tá? Que não é de fazer um press release, tem muitos vídeos aí na internet, como preparar um press release em 5 aulas, 5 dicas para isso. Não, nada disso. Não vou te ensinar a fazer press release, até porque isso não tem nenhuma ciência, né? Agora, assim, o que é que pode virar um press release? Esse é o pulo do gato. É você começar, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar uma dica. Que tal você pegar o teu gerente de vendas e relacionar todas as vendas que ele fez no mês que possam interessar para várias outras empresas que não estão comprando de você e que eventualmente poderiam comprar. Por exemplo, você desenvolveu nós tivemos um case muito legal com o Rubinato já há algum tempo, que eles desenvolveram um sistema de automação de uma guilhotina de papel, que cortava papel numa indústria gráfica. Bom, na verdade, acho que nem era guilhotina, acho que era uma impressora offset, e eles estavam perdendo o mercado, o cliente deles, e pediram uma solução. Eles instalaram o inversor de frequência, fizeram toda uma sistemática de automação da máquina e tudo bem. Muito bem, o departamento de vendas trouxe
para a reunião de vendas essa venda dessa nova aplicação para esse veículo. O simples fato dele ter relacionado isso e conversado com a assessoria de imprensa permitiu que a assessoria de imprensa entrevistasse o cliente dele, visse o que isso significou do ponto de vista de resolução do problema do cliente, e aí, virou uma matéria sobre automação de guilhotina faz a empresa ganhar mercado, faz a empresa ganhar agilidade, o que é que isso resultou, como é que ela pôde atender, e com isso nós publicamos numa revista da área gráfica. E o que aconteceu? Inúmeras gráficas foram atrás da Yaskawa naquela época para conseguir automatizar a sua linha de produção. Então isso é apenas um exemplo de tudo o que eu vou te ensinar a você fazer dentro da tua empresa para que a tua assessoria tenha mais facilidade em transformar você em notícia. É disso que a gente está falando. Você vai aprender a ter olho para enxergar o que é relevante, não só para o mercado, mas também para que essa solução possa ser adotada para outras pessoas. Então, essa é uma dica que eu te dou. É claro que eu vou te dar inúmeras outras durante o curso, mas acho que essa é bem relevante. Acho que você pode guardar para quando você precisar. Olha, como eu disse, se você quer dar um passo além com esse aprendizado comigo, eu estou abrindo a primeira turma para o curso Como a Utilização da Imprensa Pode Alavancar os Negócios. E é exatamente isso que eu proponho nesse curso. O nome dele já diz tudo, né? Deixa eu te explicar como é que vai funcionar, tá? Serão 8 encontros online ao vivo, tá? Que serão constituídos de aulas em uma sala fechada, somente eu, alguém da minha equipe e os alunos, usando o Google Meeting, para que você possa fazer pergunta a qualquer momento. As aulas são práticas, porque como você já viu, eu trago o tempo todo cases de sucesso e, na verdade, todo o ensinamento que vai ser ministrado nesses 8 encontros, ele é baseado em fatos reais, em eventos reais. Não tem invenção aqui, entendeu? Não tem nada que a gente já não tenha testado, né? Aí, o que eu quero contar para vocês, antes de escrever os módulos, eu vou contar para vocês um case teórico do Nelson Werneck Sodré, não sei se vocês conhecem, é um historiador genial que escreveu sobre a história da imprensa no Brasil. E tem um pedaço do livro dele muito legal, onde ele vai conceituar a notícia. Isso também é uma outra dica legal que eu vou dizer para você, dos exemplos e cases reais que a gente vai tratar. E aí ele começa a dizer que é tão difícil quanto conceituar o amor. Ele vai lá no Luiz Beltrão, lá atrás, que é um outro historiador de comunicação, e fala da dificuldade de definir notícia, que é o grande problema da assessoria de imprensa, que não é fazer notícia sobre coisas que não vão interessar ninguém, né? Você precisa ter notícia, você precisa transformar a informação numa notícia de verdade. E aí ele fala que ele vai dar um exemplo para que a gente saiba exatamente o que é notícia. Aí ele fala assim, vamos pensar, se uma pessoa estiver atravessando a rua, vamos pensar numa celebridade, que em geral a gente tem a tendência de achar que celebridade é notícia. Aí ela tá andando na rua e um cachorro morde a perna dela. Isso é notícia? Claro que não. Por quê? Porque todos os dias cachorros mordem as pernas das pessoas. Então, isso não é notícia. Agora, se tiver um bom assessor de imprensa passando por ali e quiser fazer disso uma notícia, o que ele faz? Ele pede para a celebridade morder a perna do cachorro. Então, vamos combinar que é disso que nós vamos tratar. Nós vamos ensinar os empresários a aprenderem a morder a perna do cachorro em sentido figurado, é claro. Então, vamos lá. No módulo 1, eu vou mostrar a influência da mídia no mercado corporativo. Mídia, eu vou mostrar a influência da imprensa no mercado corporativo, tá? Na primeira aula, você já vai ter insights incríveis. Você vai entender um pouco sobre os diferentes tipos de veículos de comunicação. Obviamente, uma matéria que vai para uma revista mensal não é a mesma que pode ir para um blog, tá certo? E com isso, você já vai entender
o que pode ser relevante no seu negócio e principalmente para quem. Pode parecer óbvio, mas essa é uma etapa crucial, que é entender quais entre os 14 mil órgãos de imprensa se identificam mais com a sua empresa. Já no encontro número 2, nós vamos falar da criação e da classificação das notícias. Nesse encontro, a gente já vai começar a praticar. Eu vou trazer alguns cases e nós vamos treinar como é que a gente pode classificar as notícias em empresas de diferentes áreas e portes. E nesse momento eu vou pedir para vocês também trazerem, entendeu? Para a gente ter uma aula super interativa. Ai, olha, eu troquei os formulários contínuos da minha empresa. Isso é uma notícia? Óbvio que não. Em compensação, eu exportei um britador para a China. Eba, essa é uma notícia, né? O fato de ser uma aula ao vivo vai ajudar muito, pois você vai poder trazer o teu caso e sair dessa aula já com um levantamento de algumas notícias da tua empresa, né? Porque aí você vai poder falar, vou pedir para você trazer cases para a gente trabalhar. Aí, no encontro número 3, nós vamos falar sobre cases históricos, né? Depois que você já tiver entendido um pouquinho melhor como é que funciona, a gente vai analisar grandes cases. Nós vamos analisar estudos de caso e vamos aprender com a cobertura que foi feita, a cobertura existente, né? Nós vamos ver casos de sucesso e também vamos ver fracasso, porque a gente aprende também com o erro dos outros, né? Só isso eu acho que já vale o curso. Imagina o estrago que uma notícia distorcida vai poder trazer para o seu negócio. Isso é um horror, né? Pelo amor de Deus. Bom, agora no encontro 4, a gente vai falar sobre construção de relacionamento com a imprensa. Depois que a gente identifica os canais e a gente levanta as notícias dentro do universo de cada uma das empresas, é importante que você saiba como é que você faz para se conectar com esse pessoal. Eu costumo dizer que a assessoria de imprensa é um trabalho de assessoria à imprensa e não ao cliente. Eu tenho inclusive um artigo que foi muito publicado pela imprensa, onde eu discuto essa questão, chama assessoria de imprensa ou do cliente. E eu posso depois compartilhar isso com vocês, tá? Quando você entende isso, você vai aprender a fazer solicitação de entrevista e conduzir respostas, inclusive para perguntas complicadas, né? Como é que você faz diante de uma saia justa? Você tem que saber como é que você vai se mexer ali. O encontro número 5, nós vamos falar sobre o uso eficaz da imprensa digital e estratégias de gestão de crise. Esse módulo, esse encontro, vamos dizer assim, vai te mostrar um outro lado das redes sociais, o lado jornalístico. Como é que você pode utilizar o Instagram, LinkedIn, YouTube e até mesmo o Facebook para ampliar o alcance das notícias? Além disso, tem gente que confunde um pouco a assessoria de imprensa com mídias sociais. Eu estou falando de usar as mídias sociais para aumentar o alcance da assessoria de imprensa, ok? Além disso, a gente vai ver várias estratégias sobre gestão de crise. Por quê? Porque na rede social que a pólvora é acesa, né? E lá é o primeiro lugar onde você deve hoje saber atuar no caso de deflagrar uma crise dentro do teu universo, tá? O encontro número 6 vai falar de planejamento de estratégias de longo prazo. Nós vamos finalizar o curso vendo como é que você monta uma estratégia perene de comunicação com a imprensa de longo prazo. Eu costumo dizer que a assessoria de imprensa é uma forma permanente de relacionamento com o mercado via formador de opinião. E é isso que nós vamos tratar nesse encontro. Essa aula vai ser importante para que vocês possam validar a estratégia de cada um. Eu vou dar um feedback personalizado. Isso aqui é ouro para o seu negócio. Você vai contar com uma profissional de mais de 40 anos de experiência que ajudou dezenas e centenas de grandes empresas a se destacarem na imprensa, olhando particularmente as suas notícias. É isso, você vai estar comigo online, ao vivo, tendo a oportunidade de interagir, tirar dúvida, trazer casos do seu dia a dia, mas se você não puder participar ao vivo, as gravações estarão disponíveis na plataforma para você assistir
quando você quiser. E eu queria dar aqui uma explicação. No começo eu falei que eram 8 encontros, e aqui vocês vão ver que tem 6 conteúdos. É porque, na realidade, o primeiro encontro a gente vai ser um encontro de abertura, onde a gente vai tentar entender um pouco as demandas de cada um, vocês vão poder falar um pouco, a gente vai se conhecer, e para no segundo encontro entrar nas aulas propriamente dita. E o 8º encontro é o encontro de encerramento, onde vocês também terão a oportunidade de trazer dúvidas que ficaram ao longo do curso e algumas coisas mais que eventualmente possa não ter sido tocado e que vocês gostariam de conversar. Então é isso. Agora, eu acredito mesmo que o mais importante desse curso é o networking. E a troca de experiências, né? Nós vamos interagir intensamente por todo o período. Nós vamos ter um grupo de alunos, né, para que a gente possa trocar as experiências uns com os outros. E além disso, nós vamos ter suporte pelo WhatsApp. Eu tenho uma equipe que vai ser dedicada a te ajudar caso tenha uma dificuldade em acessar o conteúdo, ou eu mesmo vou te dar apoio nas atividades, vai tudo depender de como é que as coisas vão acontecendo, né? Agora, no final do curso, todos os alunos que concluírem as aulas vão receber um certificado de conclusão. Eu acho que isso também é muito importante, né? Agora, você deve estar se perguntando, quanto vai custar esse curso? Com aulas específicas, direcionadas, práticas, que vão te ensinar a transformar a informação em notícia. E mais um detalhe importante, nenhuma universidade vai te ensinar a fazer isso. Você deve pensar que tudo isso é o preço de um MBA, que está por volta hoje de 40 mil reais. Mas eu acho que essa conta, 40 mil reais, assim, como que eu vou dizer? Os mais simples, um MBA mais elaborado pode chegar até 100 mil reais. Mas eu acho que essa não é a conta correta. Eu acho que a conta correta do real prejuízo que você está tendo é o que você está desperdiçando de não usar o espaço desses 14 mil veículos de comunicação por falta de conhecimento técnico de como transformar a tua empresa em notícia. Essa é a conta real que eu acho que você deveria fazer, tá? Me desculpe, mas eu acho que é por aí. Como que você pode evitar esse prejuízo? Porque isso é um prejuízo diário. Cada vez que você lança um produto e não vai para a imprensa, cada vez que você faz uma negociação legal e não vai para a imprensa, cada vez, sabe, como é que hoje as pessoas vem na imagem e na exposição um diferencial competitivo mega importante. É a minha qualidade. Qualidade? Qualidade é obrigação. Eu tenho o melhor preço. Preço? Quem define o preço é o mercado. Como é que você vai se diferenciar do seu concorrente? Como é que você vai ser respeitado, admirado? Como é que você vai ocupar o espaço disponível a todos? Essa é a real questão que você deve se perguntar. Tá? Agora, fiz essa conta do MBA, desde o menor até o maior, e eu quis deixar um curso acessível, pelo menos hoje, nessa aula Masterclass, nessa primeira turma, eu quis deixar para um número maior de pessoas que eu escolhi esse modelo digital. Fazendo assim, nesse modelo digital, eu acredito que eu possa atender mais pessoas que possam estar espalhadas em todo lugar, sem que eu precise sair do meu escritório. E é por isso que hoje eu vou conseguir entregar todo esse conteúdo e você vai pagar apenas R$ 2.997. Mas tem uma coisa, como essa é a primeira turma, eu resolvi fazer uma condição imperdível para vocês que estão aqui. Para quem fechar comigo hoje e garantir a formação dessa turma, além de poder ostentar o selo de primeira turma no diploma, porque isso vai acontecer, você vai receber um desconto especial. Eu falei com a minha equipe e nós chegamos ao menor preço viável, assim, para um produto com esse nível de entrega. São aulas ao vivo, eu preciso de uma estrutura, eu tenho uma equipe de suporte, enfim, é um processo que não é brincadeira, é um processo que vai exigir muito da gente. Então, quem fechar agora e entrar para essa primeira turma, vai pagar 12 parcelas de 239 ou 2.397 à vista.
Cursos similares como esse não existem separados de uma formação como uma MBA em comunicação ou pós-graduação na área, entendeu? Ambos estão acima dos 40 mil e pior, eles precisam de 2 anos para a conclusão. Não é uma coisa prática, papum, como a gente vai fazer aqui, que você pode sair da primeira aula já está aplicando na tua empresa e já está colhendo os resultados de participar desse universo tão concorrido que é o espaço no mercado que uma assessoria de imprensa gera. E muitas vezes esse tema é abordado ainda em 1 ou no máximo 2 encontros. Ele não se aprofunda como a gente vai se aprofundar. Por isso que profissionais que tenham ainda essa especialização são raros, tá? Outros são cursos de escrita com baixo valor, que não trazem a especialização naquilo que é o mais complicado, que é a coleta de informações corporativas para que elas possam ser transformadas em histórias pela imprensa. Ah, Vera, e se eu não gostar? Não tem problema. Se depois de assistir a primeira aula você achar que o curso não é para você, é só você entrar na plataforma e pedir um reembolso, sem pegadinha, sem letra miúda, e ainda tem a garantia de 7 dias, né? Uma garantia condicional, se depois do primeiro encontro que vamos falar sobre você não achar que está preparado para trazer informação do seu dia a dia, identificar as oportunidades que os diferentes tipos de imprensa podem trazer para o seu negócio, eu devolvo seu dinheiro sem nenhum questionamento. Basta solicitar o reembolso na plataforma de compra dentro do período previsto também na plataforma de compra. Agora é com você. Acesse agora mesmo o link que está aqui nessa página ou entre em veraluciarodrigues.com.br/news e eu vou colocar o link aqui no chat e vou pedir para você clicar aqui embaixo da tela e garantir a sua vaga. E se você fizer isso nas próximas 2 horas, ou seja, ainda hoje, e colocar o seu endereço, eu vou mandar um livro que fala sobre assessoria de imprensa, o surgimento da assessoria no mundo e assim na era moderna, e falo inclusive sobre vários cases de sucesso que vão ser muito úteis nesse processo de coleta de informação dentro do universo corporativo. Espero todos vocês lá. Obrigada, boa noite e vamos sempre lembrar que comunicação é tudo.